Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo teu cuidado conosco, obrigado pelo teu Espírito Santo que vem trazer consolo, mas também trazer direção e esperança. Ministra a cada um de nós agora, Senhor Deus, entendimento. Queremos sim entendimento da tua palavra, queremos olhar para a tua palavra, Senhor Deus, não apenas como quem admira uma história, mas com quem percebe nuances, quem percebe princípios, valores, para que possamos aplicar em nossas vidas. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olha, capítulo 11 do livro de Atos, né? Ontem a gente viu a história, no capítulo 10, a gente viu ali a história de que Pedro tinha sido chamado lá em Cesareia, e ali ele prega poderosamente na casa de Cornélio e muita gente se converte, e termina o capítulo 10 dizendo que Pedro ficou ali alguns dias, né? Pedro ficou alguns dias ali. Então, esse é o contexto, né? Então, Pedro tinha ido experimentar para ele foi uma descoberta, aquela questão de que a mensagem do Evangelho não era apenas para os judeus, mas era para todo o povo, para os gentios, né, para os não-judeus. Eles tinham resistência até com os judeus gregos, os judeus fora de Jerusalém, ali da Judéia, que dirá os não-judeus, né? Tinham muita resistência com tudo isso. E Pedro testifica ali, a gente viu ontem no capítulo 10, ele quebra esse ranço, né, e entende que a mensagem é efetivamente para todas as pessoas. Mas vejam vocês, acompanhem comigo aqui então. No versículo 1, logo de cara, tem uma coisa muito interessante, né? O que parece ser o anúncio de uma boa notícia, né? Olha só, eu vou ler aqui o versículo 1, diz assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. Olha, o que é que você, se alguém chega aí para você e diz assim, olha, acontece que tem um pessoal aí de uma tribo, tem uns muçulmanos, tem um pessoal ali sei lá, de qualquer outra expressão religiosa, o pessoal do candomblé, aquele povo todo receberam a palavra de Deus e se encantaram, se converteram. O que é que você, faz? Qual o seu sentimento ao ouvir essa notícia? Eu creio que para mim seria uma notícia de muita alegria, né? Porque se existe alguma coisa que eu entendo ser boa para mim, se eu ouço essa notícia, que um grupo de muçulmano, um grupo de hindu, um grupo ali do afro, seja lá qual for, do candomblé, qualquer coisa, aquele povo se converteu ao cristianismo, eu estaria vibrando, né, com tudo aquilo, eu acharia maravilhoso. Mas não foi isso que aconteceu quando a turma lá da Judéia, a turma lá de Jerusalém, teve a notícia de que os gentios também, os não-judeus, estavam se convertendo. E aí, vê só o que diz no versículo 2, diz assim: assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Ó, aqui eu não sei aonde é que estava a surpresa maior. Se é porque um judeu tinha feito isso, ou porque se era Pedro. Porque eles sabiam como Pedro pensava. Ele sabia que Pedro também não concordava com aquilo lá. Só que o que eles não sabiam era da experiência que Pedro tinha tido. Pedro teve uma experiência, foi o próprio Espírito que revelou para Pedro, que falou para Pedro.
e que depois ele viu a turma toda se convertendo. E aí, aqui, né, nos versos 4 até o 17, eu vou ler esse texto agora, do verso 4 até o 17, Pedro faz para a turma lá, que não leu o capítulo 10, Pedro faz um resumão do capítulo 10. Né? Pedro explica para a turma de Jerusalém tudo o que tinha acontecido. Vê só, eu vou ler aqui o texto então, a partir do versículo 4. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinham até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo que seja impuro. Né? Pedro está contando tudo o que tinha acontecido. Algo que seja impuro ou imundo. A voz do céu, segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E então tudo foi recolhido ao céu. Pedro está contando ainda. Verso 11. Na mesma hora, chegaram à casa que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Então, 6 irmãos também foram comigo. E entramos na casa de um certo homem. Aqui ele fala a quantidade, né? Fala 6. Capítulo 10, lá a gente viu lá, só diz assim, alguns homens lá de Jope também o acompanharam. Ele diz aqui, 6 foram comigo. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e disseram: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Vê a mensagem que ele recebeu ali, né? Aí, versículo 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre os que estavam, né? Sobre nós no princípio, né? Desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então, me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Vê, Pedro aqui, né, fidedignamente narra para a turma lá em Jerusalém tudo o que tinha acontecido ali quando ele foi chamado de Jope a Cesareia, né? Isso aqui a gente já, essa parte toda a gente já viu ontem. Eu não vou me deter aqui aos detalhes dessa visão, né? Tudo isso foi alguma coisa que a gente viu exatamente ontem, tá? Então, no verso 18, vê só que maravilha. Aqui tem assim, o entendimento. Agora veio. Como eu fico vendo aqueles caras com cara assim, tá bom, né? Ele ficou com aquela cara de vez assim, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Vê? A turma não tinha entendido ainda que quando Jesus disse: vão por todo o mundo, prega o evangelho, né? Na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, eles pensavam ainda, muitos deles pensavam ainda,
que era para fazer isso somente entre os judeus que estavam espalhados, e não necessariamente para os não-judeus, né? Esse detalhe a gente viu ontem também. Mas aqui, a turma, quando viu, olha, se Pedro, que era um cara radical pra caramba, Pedro era aquele que, né, ele só queria pregar para judeu. Se ele viu que Pedro chega fazendo essa defesa, a turma se dobrou. E aí, vem aqui uma coisa interessante, né, que no verso 19, vê só. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, lembra que a gente viu lá atrás, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. A turma se dispersou e chegou e foi pregar em todos os cantos, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Percebe aí? No verso 19 que a gente estava falando, né? Eles estavam focados, para eles, ainda estava naquela, a revelação era para os judeus. Então, para eles, tinha que sair por todo o mundo, o id para eles era um id e pregar o evangelho a todo judeu. Porque, né? Por que isso passava pela cabeça deles? A gente viu algum dia aqui, a gente falou mais ou menos sobre isso. Para eles, o resto, a turma era tudo politeísta, a turma tinha outras crenças. E assim, o judeu nunca foi muito prosélito. Ele nunca foi de pregar para que as pessoas se convertessem ao judaísmo. Isso nunca foi uma prática dos judeus. Para eles tinham a religião deles e cada um tinha a sua. Então não tinha essa prática evangelística de ir lá e levar as pessoas à conversão. Não tinha. Então, o que eles estavam querendo naquele momento é mostrar, convencer aos judeus que o Messias já tinha chegado. Eles não estavam querendo convencer as pessoas de outras religiões. Tá? Então eles estavam querendo era convencer aos judeus. Mostrar aos judeus, já veio, o Messias já veio. Então, esse era o entendimento deles. Tá? Esse era o entendimento que eles tinham do que era que Jesus esperava deles. É um entendimento ali limitado. Isso foi sendo quebrado a partir de aqui. Aqui é que a gente vai vendo exatamente isso sendo quebrado, né? Isso foi quebrado quando Paulo, a gente viu antes Paulo pregando aos gentios, né? Paulo, e a gente viu no capítulo 9, aqui no capítulo 9, a gente viu quando Paulo foi lá, né? Saiu pregando em Damasco, né? Saiu pregando até para não judeu, e aqui quando Pedro veio na casa de Cornélio, lá em Cesareia. Então, aqui que começa. Aqui que está começando. Tá? Então, no verso 20, diz assim: alguns deles, todavia, né? Tem alguns deles, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Aqui tinha uma turma mais destemida, a turma que pegou a visão, né? Contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Percebe? Aqui, ó. Então, já tinha alguns que, e principalmente os que estavam fora, né, eram aqueles judeus de fora, né, os judeus helênicos, os judeus que já eram acostumados a viver com pessoas de outras culturas, ou seja, muito provavelmente eles já tinham parentes, né, ali já tinham se misturado, namorada, enfim, amigos, né, já eram pessoas que viviam fora de Jerusalém, não viviam mais ali na sua tribuzinha judaica, não. Embora eles estivessem mais como na dispersão, muitos deles começaram a se relacionar com outras pessoas. Então, aquele negócio, eu começo a me relacionar com outras pessoas, eu tenho uma mensagem maravilhosa, eu vou falar para essas pessoas também. Muitas pessoas podem até perguntar, ver o testemunho de vida da pessoa, enfim,
O fato é que muitos aqui passaram a crer já e se converter, tá? E aí, vê só o que diz no versículo 22. No versículo 22, diz que a turma do quartel-general, a turma lá de Jerusalém, ficou sabendo disso, né? Se ligou nisso. Vê só, versículo 22 aqui, vou ler do 22 ao 24. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Vê, Barnabé, a gente viu lá no capítulo 4, a gente já tinha visto isso. Barnabé era uma pessoa natural de Chipre, né? Ele era natural de Chipre. E ele sendo natural de Chipre, ou seja, ele tinha esse perfil já. Ele tinha ido para Jerusalém, mas ele tinha esse perfil. Ele conhecia muito a turma de fora de Jerusalém. Então, se a coisa estava acontecendo e pessoas estavam sendo convertidas ali em Antioquia, aí disseram o seguinte: Barnabé, arruma a tua mala aí, dá uma chegada lá, sobe, né? Dá uma subida, eles estavam ali embaixo, né? Sobe, Antioquia fica ali, lá em cima, nordeste, mais ou menos, no mar Mediterrâneo, a nordeste de Jerusalém, e diz assim: sobe, vai lá e vê o que é que está acontecendo por lá. Tá? E ele aí diz que ele foi até Antioquia, e chegando lá, ele viu a graça de Deus. Viu a graça de Deus. Ele viu o que o Espírito Santo estava fazendo no meio daquele povo. E ficou alegre. Alegre. Quem não ficaria alegre? Os outros lá estavam ficando preocupados porque estava pregando para não-judeus. Aqui, Barnabé ficou alegre. Ficou feliz. E aí, Barnabé teve um diferencial aqui. Ele animou aquelas pessoas a permanecerem no amor do Senhor. Lembra? Jesus, né, falou, está lá em João 15, Jesus disse da importância de permanecer. Não é apenas se encantar com a mensagem e depois deixar isso, né? A vida leva. Aquela parábola do semeador, lembra? A parábola do semeador, as preocupações da vida acabam levando. É preciso firmar raízes, né? É preciso penetrar nas raízes. E aí ele foi para lá e fez isso. Ou seja, Barnabé, aqui está dizendo no versículo 24, que ele era um homem bom. A palavra bom aqui na tradução não é bom para ele. Quando diz que alguém é bom, ele é bom para alguém. Tá? Não é assim, é um cara bom. Né? Que a gente às vezes diz assim, aquela pessoa é boa, ele é bom no que ele faz, é uma pessoa boa, mas para ele, né? Uma pessoa do bem. É diferente. Uma pessoa boa é uma pessoa generosa. Uma pessoa que é boa, ou seja, quem é bom faz bondade, atos de bondade. Bondade para alguém. Então, ele era uma pessoa boa, cheia do Espírito e de fé. Né? Não vou cantar de novo hoje, não. Lembra? Quando a gente estava vendo aqui lá em Atos 4, eu cantei aquela musiquinha lá de Barnabé, né? Seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé. Muito bem. E com isso, com a chegada de Barnabé lá, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E aí, gente, acontece o seguinte. Barnabé pensa com ele. Ó, tem a turma aqui que não judeu, e tudo se convertendo. Gentios estão se convertendo. E Barnabé se lembra. Quem foi que Deus disse que tinha um ministério lá que iria resgatar aquela pessoa para ser o seu apóstolo entre os gentios? Né? Quem foi? Barnabé lembrou logo. Ah, tem o meu amigo Saulo.
Meu amigo Saulo, que começou, a turma perseguiu ele lá em Jerusalém, e Saulo foi mandado lá para a cidade dele, em Tarso. Sabe o que Barnabé fez? Barnabé disse o seguinte, ó, se Deus tem um plano para a vida desse homem, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá pegar esse homem. Aí diz aqui, ó, no verso 25, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, ensinando e ensinaram a muitos. Tá vendo? Então, aqui, Barnabé disse, ó, Saulão, chegou a tua hora, vem-se embora para cá, tá? Eu tenho ali em Antioquia um manancial para você, tem uma mina para você. Tá, assim, a turma está se convertendo de rodo, os gentios estão se convertendo de rodo. Vamos embora. E Saulo, pá, tem essa não, vamos embora. Ele foi com Barnabé e disse que eles ficaram ali um ano só, né, consolidando a igreja em Antioquia. Consolidando a igreja de Antioquia. E sabe o que aconteceu? Olha aqui no final do verso 26. Diz assim, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Fato histórico aqui. Né? Fato histórico. Ou seja, a igreja cristã, com esse nome, igreja cristã, ela surge em Antioquia. Porque lá em Jerusalém, a turma chamava de uma seita, chamava de judeus, né, que estão com a mensagem, seguidores do nome. Eles eram cheios de, assim, de apelidos, né? Mas aqui eles começam a ser chamados de cristãos. E existe aqui entre os historiadores, existe uma certa assim, tensão, né, e controvérsia, se isso era uma coisa boa ou era uma coisa ruim. Se eles estavam sendo chamados de cristãos, né, porque, ou com desdém, aqueles são os cristãos, são os seguidores daquele tal Cristo, tá? Então, uns afirmam que esse termo foi um termo pejorativo. Chamar de cristãos, inicialmente, tinha sido pejorativo. Isso porque todo mundo que não tinha se convertido e se referenciava a essa turma, sempre se referenciava com desdém. Mas se foi pejorativo ou não, eu sei que esse termo cristão ficou até os dias de hoje, e hoje é assim que nós somos conhecidos como cristãos, né? Então, Antioquia é o verdadeiro berço do cristianismo, e não Roma, como alguns afirmam, que Roma seria, né, o berço do cristianismo seria em Roma. Não. O evangelho chegou em Roma bem depois, tá? Antioquia. E Antioquia veio perder depois um pouco da sua proeminência, quando, aqui só um pouquinho, um parênteses, né, de história, quando foi fundada lá já o Império Romano do Oriente, lá em Constantinopla. Quando fundou Constantinopla, é que Antioquia perdeu um pouco de ser o centro do cristianismo ali no Oriente. Mas ainda hoje, Antioquia, ali na Turquia, né, tem a igreja oriental muito forte, a igreja cristã oriental muito forte em Antioquia. E aí, aqui na sequência, né, diz o seguinte, que nos versos 27 diz assim, naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Percebe? Ou seja, Antioquia ganha uma proeminência. Antioquia, ou seja, o evangelho, Antioquia era uma cidade muito forte ali no comércio, na navegação, né? Era uma rota de comércio muito famosa. Então, muita gente passava por Antioquia quando vinha da Ásia e tudo. Então, Antioquia era um centro.
né? Jerusalém era meio que fim da linha. E muita gente passava por Antioquia. Então, naqueles dias, profetas foram de Jerusalém até Antioquia. E aqui diz assim no verso 28, um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Tá? Então ele disse, ó, o mundo romano, que Antioquia não estava muito no mundo romano, não. O mundo romano, mais de Jerusalém e subindo para toda a Europa, passaria uma grande fome. No verso 29 diz, os discípulos, né, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. A Judéia era uma parte que estava dominada pelos romanos e que estava passando essa grande necessidade. Perceba aqui uma coisa, eu queria chamar só um detalhe aqui. Não foi, os apóstolos eles estavam sediados em Jerusalém, né? Lá na Judéia. Não foram eles que disseram, ó, vocês aí, tem que mandar impostos para cá, tem que mandar o dinheiro para cá, tem que mandar ajuda para cá. Não, não houve absolutamente nada disso. Aqui está dizendo no versículo 29 que foram os próprios discípulos, tomados por essa generosidade, pelo desprendimento, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar. Percebe aqui a diferença? A generosidade, né, decidida para a generosidade imposta. Aqui não foi uma generosidade imposta, foi uma generosidade decidida. Eles decidiram, tá? E aí, o verso 30 fecha dizendo, e o fizeram enviando suas ofertas aos anciãos pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Vê a confiança que tinham nesses homens, eles se tornam uma referência, eles se tornam uma referência ali em Antioquia, e os discípulos, todos os seguidores ali de Antioquia, dão ofertas generosas para que eles pudessem levar até a Judéia, tá? Até Jerusalém, para que socorresse os irmãos que estariam ali passando necessidades. Gente, esse capítulo 11, ele traz algumas coisas que são peculiares, tá? E muito, assim, tem muita reflexão para a gente, né? E foi a partir daqui, desse momento, que temporariamente Saulo, ele volta com Barnabé para Jerusalém. Agora, vê como eles voltam. Saulo havia saído de Jerusalém enxotado. Lembra que Saulo havia sido enxotado de Jerusalém? Ele sai num cesto, né? A gente viu isso lá atrás. Então, Saulo sai enxotado de Jerusalém. A turma queria pegar Saulo. E agora, Jerusalém está passando uma grande fome. Está passando necessidade. E Saulo é quem vai levar recursos para eles. Isso parece que a história se repete, né? Lembra, guardando as devidas proporções, mas lembra um pouco a história de José. Não lembra a história de José? Lá em Gênesis, né? No Antigo Testamento. José, enxotado pelos seus irmãos, ele vai para uma terra distante, é enviado lá para o Egito, e depois a sua terra passa uma grande fome, né? Uma grande fome, e aí José, ele cresce lá no Egito, e é José quem alimenta as pessoas, leva alimento para as pessoas. Vê, aqui se repete, guardadas as devidas proporções, obviamente, né, que José tinha se tornado governador no Egito, mas Saulo tinha se tornado uma pessoa proeminente em Antioquia também, uma referência.
uma referência, né, chamado de cristão, uma referência ali ao ponto de ser chamado, lá, de ter ido para lá, para Jerusalém. Tá? Então, tem algumas lições que a gente pode tirar. Tá? Então, a lição aqui, primeiro, né, a Aline botou aqui, o mundo gira. O mundo gira, essa é uma lição. O mundo gira. O mundo dá volta, né? A história se repete, é isso mesmo. Essa é uma bela lição. Mas tem outra lição aqui também, é o seguinte, que nem todo mundo entende tudo rapidamente. E a gente precisa ter um pouco de paciência com aquelas pessoas que são mais lentinhas. Às vezes nós somos os lentinhos. Eu mesmo, às vezes, sou bem lentinho para algumas coisas, né? E tem que ter paciência em ensinar. E Pedro, né? E muitas vezes acontece isso, o seguinte, a pessoa tinha um determinado entendimento, tinha um erro qualquer, e aquela pessoa, ela de repente, né, muda a sua visão, cai na real, se conserta, se apruma, e ela passa a ser um intolerante com as pessoas que estão desaprumadas. O que devia ser o contrário, ela devia ter muito mais compreensão, né? Então, Pedro, aqui, ele estava vendo a intolerância da turma lá de Jerusalém. E ele poderia muito bem dizer, olha, você está pensando o quê? Não sei o quê. Não. Pedro teve tolerância com eles. Pedro repetiu a história, tudo o que aconteceu lá na casa de Cornélio, lembra? Tintim por tintim. Ele conta todas as coisas. Tem uma paciência tremenda. Né? Diz, gente, eu entendo o coração de vocês. Eu também pensava igual a vocês. Mas Deus mudou essa realidade. E é preciso entender isso. Tá? Então, Deus, ele já conhece. Né? Deus sabe todas as coisas. Mas aqui mostra muito claramente que ele, né? Olha só, ele diz o texto, ele concede arrependimento a todos os que vêm a crer. Ele concede. Se a pessoa vai se arrepender ou não, isso é um problema de cada um. Mas a gente precisa ter essa... E às vezes tem muito disso. Sabe? A gente acha assim um absurdo que os judeus queriam pregar só para os judeus. Né? A gente acha isso um absurdo. Mas sabia que muita gente, às vezes, cristãos, né? Tem muitos cristãos, presta atenção, eu estou querendo acusar ninguém aqui não, eu quero me incluir. Tem muitos cristãos que, né? A pessoa se converteu, teve lá, o evangelho veio, mudou a minha vida, e só quer pregar para cristãos que estão no engano. Cristãos que não estão muito praticantes. Né? E acontece isso muito. No Cursilho, muitas vezes, tem o nosso movimento lá do Cursilho, tem muita gente assim, assim que gente que chega convertido já, de outras igrejas, porque a pessoa vai convidar, é muito mais fácil convidar um que já é cristão do que convidar um que não é. Convidar um ateu. Às vezes assim, não, aquela pessoa ali é espírita, a pessoa, espírita. Aquela pessoa é budista, um budista. Ah, aquela pessoa ali, ela é do candomblé, candomblé. Né? As pessoas se afastam. E aqui tem na lição. Olha, se a gente viu esse amor de Jesus, você não é combater essas pessoas, não. É amar essas pessoas. É levar essa mensagem de amor. Essas pessoas estão no engano. Né? Essas pessoas não... Se eu creio que isso aqui é a verdade, e se eu acredito que quem não está aqui na verdade está no engano, eu preciso amar as pessoas. Eu preciso ir ao encontro dessas pessoas. Tá? Então, isso aqui é uma lição para mim, muito grande. Tá? Já está gente pregando aqui. A proposta era só de ficar lendo, né? A gente fica lendo e comentando, parará, mas pastor não se aguenta, né? Pastor pega um pouquinho aqui do negócio, já quer pregar. Já está pregando aqui. Mas é assim, pastor, é assim mesmo. Você tem paciência comigo, viu?
Então, tenham paciência aí um pouquinho, né? A gente chega nessa parte de lições é quando o pastor quer pregar. Mas aqui, uma outra lição que a gente tira aqui do texto, né? Do texto. Né? Agora vamos voltar aqui para o texto. É o seguinte, o ministério, ele precisa ser orientado pelos dons. A gente precisa colocar as pessoas certas no lugar certo. Foi exatamente isso aqui, né, que a gente vê Barnabé fazendo. Ou seja, Barnabé tinha visão. Barnabé disse, oi, peraí, se aqui são os gentios que estão se encantando com essa mensagem, quem é que tem o dom de falar com os gentios? Quem é que fala a língua dessa turma aqui? Né? Quem é que entende os dilemas dessa turma e fala a língua dessa turma? Meu amigo Saulo. Então, porque Barnabé podia dizer, não, eu me garanto aqui, olha, eu conheço aqui a parada, não, pode ficar tranquilo, Pedrão, fica aqui comigo, fica um dia aqui comigo, Pedrão, vamos ficar por aqui, vamos a gente dar conta desse povo. Não. Barnabé, ele sai aqui e diz assim, ó, Saulo é uma pessoa boa para isso. Né? Saulo é uma pessoa boa. Então, foi lá, foi até Tarso, chamou Saulo, trouxe Saulo e disse, Saulão, trabalho bom para você aqui. E ele foi. Tá? Então, essa para mim é uma lição muito contemporânea também. A gente precisa saber colocar as pessoas certas. Né? O ministério não é meu, não é eu. Tem gente que é muito centralizador e quer fazer tudo e quer ter tudo. Não. Eu preciso colocar a pessoa certa no lugar certo. As pessoas precisam ser colocadas no lugar certo. O dom que foi dado a cada um, né, é para ser exercido por cada um. A igreja, então isso aqui traz para mim o primeiro ensinamento de Barnabé, está nos ensinando, está ensinando a igreja a ser corpo. A ter corpo, a ser corpo. Cada um tem uma função, cada um tem um papel, cada um tem um chamado. E é preciso ser exercido esse chamado, tá? Então é isso. Então essa para mim, são as lições que eu tiro aqui desse capítulo, né? Desse capítulo 11. Certamente você pode ter tirado outras lições aqui desse capítulo para você, tá? Mas aqui hoje foi o que nós ficamos. Então, no capítulo 11, é isso, tá? Que acontece. E aí, amanhã, nós estaremos aqui mais uma vez. Eu quero te convidar para mais uma vez nós estarmos aqui amanhã a partir das 17 horas, né, para que a gente possa mergulhar no capítulo 12. Olha, o capítulo 12 é cheio de emoção, viu? O capítulo 12 é cheio de emoção, entra mais emoção aí, né? Se você achou que estava muito parado, aqui no capítulo 11 teve pouca adrenalina. Capítulo 12 vai ter adrenalina de novo. Então, quero te recomendar, lê o capítulo 12, para que a gente possa amanhã já partir de algo. A partir já de um entendimento. Tá bom, gente? Então é isso. É isso que nós temos aqui para hoje. E eu quero orar com você agora, orar sobre que essa palavra, esses princípios possam ser reais e frutíferos na sua vida. Pai, em nome de Jesus, diante da tua bondade que nós estamos. E te agradecemos, Deus, porque tu trazes a cada um de nós um entendimento novo a cada dia. Eu quero te agradecer, Pai, pelo entendimento trazido hoje. Ó Pai, e que tudo isso não seja apenas uma história do passado. Isso seja algo muito presente na nossa vida e que nós possamos vivenciar essa realidade. Ó Deus, tu conhece cada pessoa que está aqui e tu conhece, Senhor Deus, o dom que tu desse a cada um, o chamado, que cada pessoa possa ter noção do seu chamado, possa ter, Pai, da sua vocação e que possa cumprir, exercer o seu chamado.
Traz também, Senhor Deus, a cada um de nós. Traz bondade, traz amor, traz generosidade para com as pessoas. Não queremos ficar julgando as pessoas, mas queremos amar, Pai, as pessoas, sobretudo aquelas que pensam diferente de nós em termos de fé, que nós possamos ter uma unção redobrada de amor para com essas pessoas, para que a partir do amor derramado, essas pessoas também venham a conhecer a verdade, conhecer a palavra, conhecer e saber que Jesus Cristo cura, liberta, restaura, vivifica. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.